A vida no campo nunca foi fácil, mas sempre me trouxe uma sensação de paz e propósito. Desde pequeno aprendi com meu pai que a terra só devolve o que você planta com suor e dedicação. Cresci arando o chão, cuidando do gado, vivendo dias de sol escaldante e noites geladas, mas sempre com o coração cheio de gratidão. Quando finalmente consegui comprar minha própria fazenda, senti que estava realizando um sonho. Era simples, nada muito grande, mas era minha. Ali, cada pedaço de cerca, cada bezerro nascido, cada fileira de plantação, tudo tinha um pouco da minha história. E eu não estava sozinho nessa caminhada. Minha esposa estava ao meu lado desde o início, compartilhando tanto os dias de fartura quanto os de aperto. Ela sempre foi uma mulher companheira. Enquanto eu me dedicava ao trabalho pesado, ela cuidava da casa, organizava tudo, recebia visitas e muitas vezes até me ajudava no campo quando o serviço era maior do que minhas forças. Eu tinha orgulho de apresentar minha esposa para qualquer pessoa. Para mim, éramos a prova viva de que amor e esforço andam de mãos dadas. Com o crescimento da fazenda, no entanto, ficou impossível dar conta de tudo sozinho. Foi aí que decidi contratar um peão. O rapaz era jovem, forte, cheio de disposição. Veio recomendado por um conhecido e logo de cara mostrou serviço. Trabalhava bem, era pontual e parecia ser de confiança. Eu sabia que não poderia tocar a fazenda sem ajuda, então o recebi como parte da família. No começo, tudo corria bem. Ele ajudava no curral, cuidava dos animais, consertava cercas e estava sempre pronto para o que fosse preciso. Eu até cheguei a pensar nele como um braço direito. Não demorou para que também criasse uma boa convivência com minha esposa. Afinal, ela levava comida no campo, oferecia água, conversava com ele sobre o trabalho. Para mim, era apenas cordialidade, hospitalidade típica de quem sabe tratar bem quem está sob o mesmo teto, ou pelo menos sob o mesmo pedaço de chão. Aos poucos, percebi que minha esposa e o peão conversavam mais do que o necessário. Às vezes, quando eu me aproximava, eles interrompiam a conversa rapidamente, como quem muda de assunto. Eu não dava importância. Pensava que talvez estivessem apenas falando de coisas banais, e que o silêncio era apenas uma forma de respeito à minha presença. Afinal, que homem desconfiaria da própria esposa com um funcionário da fazenda? Para mim, isso parecia coisa impossível. Mas a vida, como aprendi, sempre dá sinais. Algumas pequenas atitudes começaram a me incomodar. Certos olhares trocados durante as refeições, risadas que pareciam ter um tom diferente, a forma como ela o defendia quando eu reclamava de algo mal feito no serviço. Eu percebia, mas preferia ignorar. Dentro de mim havia uma confiança cega que não me deixava acreditar em traição. A rotina seguia. Eu acordava cedo, como sempre, antes mesmo do sol nascer. Ia para o curral, preparava a ração, verificava as cercas, organizava o dia. Muitas vezes minha esposa ficava em casa, cuidando das tarefas domésticas. Outras vezes aparecia no campo para levar café ou simplesmente observar o trabalho. Nessas horas, percebia que o peão parecia se esforçar ainda mais, como se quisesse impressionar. Eu ria por dentro, achando que era apenas vaidade de trabalhador jovem querendo mostrar serviço. O tempo passou e eu continuei confiando. Mas dentro de mim, uma pontinha de dúvida começou a crescer. Era como uma semente plantada sem que eu percebesse e que dia após dia ia criando raiz. Eu não queria acreditar, mas havia algo errado. Com o tempo, aquele incômodo que eu tentava ignorar começou a se tornar mais evidente. Eram pequenas coisas, detalhes que talvez passassem despercebidos para qualquer outra pessoa, mas que para mim soavam como sinais. Comecei a reparar que minha esposa demorava mais do que o normal quando ia levar comida para o peão no campo. Muitas vezes, eu estava ocupado em outra parte da fazenda, mas notava que ela sumia por longos períodos. Quando voltava, vinha sorridente, como se tivesse acabado de ouvir uma boa piada. Eu perguntava o que havia demorado tanto, e ela respondia que tinha ficado conversando. Conversando, sempre a mesma justificativa. Outra coisa que me deixava inquieto era a forma como o peão parecia estar cada vez mais confortável dentro da minha casa. No começo, ele só aparecia na cozinha para beber água ou buscar um prato de comida. Depois, já se sentava à mesa, conversava com desenvoltura,
Às vezes, até respondia perguntas que eu fazia para minha esposa, como se já tivesse a intimidade de falar por ela. Eu não reclamava, mas por dentro algo me incomodava. As noites também começaram a mudar. Minha esposa, que antes dormia cedo e sempre se mostrava cansada pelo trabalho da casa, passou a deitar mais tarde. Eu notava que ela ficava mexendo no celular, mandando mensagens, e quando eu perguntava com quem falava, dizia que era alguma amiga. Estranho, porque essas amigas nunca apareciam e, quando apareciam, nunca sabiam de nada. Eu tentava afastar essas desconfianças. Pensava comigo mesmo: é paranoia, é coisa da minha cabeça. Afinal, eu tinha uma vida de muito trabalho. Passava o dia inteiro cansado e talvez estivesse apenas deixando minha mente me pregar peças, mas havia algo dentro de mim que não me deixava em paz. Um episódio em especial fez minha desconfiança crescer ainda mais. Certa vez, voltei mais cedo do curral porque tinha esquecido uma ferramenta. Ao entrar em casa, ouvi risadas vindo da cozinha. Quando me aproximei, percebi que era minha esposa e o peão conversando, os dois sozinhos. Assim que me viram, ficaram sérios, como se eu tivesse interrompido algo. Perguntei o que era tão engraçado, mas ambos responderam ao mesmo tempo: nada. Aquilo ficou gravado na minha mente. A partir desse dia, decidi observar mais. Passei a reparar nos horários, nos olhares, nos detalhes que antes eu ignorava. Comecei a notar que, quando eu saía cedo para resolver coisas na cidade, minha esposa sempre inventava desculpas para não ir comigo. Dizia que precisava arrumar a casa, cuidar da roupa, preparar comida, e eu, ingênuo, acreditava. Mas por dentro já não tinha mais paz. Resolvi fazer um teste. Uma manhã, disse que iria para a cidade resolver umas pendências, mas voltei escondido meia hora depois. Deixei o carro parado longe. Caminhei até a casa em silêncio. E, ao me aproximar, vi pela janela um movimento que me gelou o corpo. O peão estava dentro da sala, sentado no sofá, e minha esposa estava ao lado dele, muito mais próxima do que deveria estar. Não chegaram a me ver, porque recuei imediatamente. Meu coração acelerou de um jeito que parecia querer pular para fora do peito. Naquele momento, eu não precisava de mais provas, mas ainda assim me agarrei à esperança de estar enganado. Pensei que talvez fosse apenas proximidade, que minha mente estivesse me levando a conclusões erradas. Resolvi não agir no calor da emoção. Foi então que, alguns dias depois, a verdade veio de forma cruel e definitiva. Eu tinha saído cedo para verificar um pasto mais afastado da fazenda, mas algo me dizia para voltar antes do horário. Voltei em silêncio, sem avisar. Quando cheguei perto da casa, notei que a porta dos fundos estava encostada. Entrei devagar, tentando não fazer barulho, e ouvi passos vindos do quarto. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Empurrei a porta e, naquele instante, o mundo desabou. Lá estavam eles, minha esposa e o peão, juntos, na minha cama, no espaço que era sagrado para mim. A cena me congelou. Por alguns segundos, não consegui nem gritar, nem chorar. Apenas fiquei parado, olhando, tentando entender como aquilo podia estar acontecendo. Minha esposa se levantou desesperada, tentando se cobrir, enquanto o peão ficava sem reação, com a cara de quem sabia que não havia justificativa possível. Eu senti uma mistura de raiva, dor e humilhação. Raiva por ter sido enganado, dor por ver a pessoa que eu mais confiava me traindo, e humilhação por tudo ter acontecido dentro da minha própria casa. Eu tremia, minhas mãos suavam, meu peito ardia. Perguntei apenas uma vez: quanto tempo? E a resposta dela, com lágrimas nos olhos, foi: mais tempo do que você imagina. Depois daquele dia, nada mais foi igual. A cena que vi não saiu da minha cabeça por muito tempo, e talvez nunca saia. Eu me sentia traído, enganado e, acima de tudo, ridicularizado dentro da minha própria casa. A mulher que eu escolhi para dividir a vida e o homem em quem depositei confiança no trabalho tinham destruído a base do que eu acreditava ser a minha segurança: o lar. Naquele momento, não houve briga, não houve gritos. Eu simplesmente fiquei paralisado, como se o choque tivesse me roubado até a capacidade de reagir. Saí do quarto sem olhar para trás e me tranquei na varanda, tentando respirar.
Eles ficaram lá dentro, e a sensação que tive foi de que o mundo havia desmoronado sobre mim. Pouco depois, o peão saiu com a cabeça baixa, sem dizer nada. Apenas pegou algumas coisas e foi embora. Eu não precisei mandar, não precisei ameaçar. Ele sabia que não havia mais espaço para ele ali. Quanto à minha esposa, ela ficou chorando, tentando se justificar. Disse que tinha sido um erro, que estava arrependida, que não queria me perder. Mas como acreditar em arrependimento depois de ver a verdade escancarada diante dos meus olhos? Nos dias seguintes, o silêncio tomou conta da casa. Eu já não tinha mais forças para discutir. Apenas fazia meu trabalho na fazenda, cuidava do gado, mantinha a rotina como podia. Mas dentro de mim, nada fazia sentido. O campo, que antes me trazia paz, agora parecia um lugar de lembranças dolorosas. Cada canto da casa, cada detalhe, me lembrava da traição. Minha esposa insistia em conversar, pedia perdão, dizia que ainda me amava, que queria reconstruir. Mas como reconstruir algo que foi quebrado de maneira tão cruel? Eu lembrava de cada momento em que confiei nela, de cada vez que defendi sua honra diante de outras pessoas, de cada sacrifício que fiz, acreditando estar investindo em um futuro a dois. Tudo parecia uma grande mentira. Acabei tomando uma decisão dura, mas necessária. A de colocá-la para fora de casa. Não foi fácil, não porque eu ainda quisesse ficar com ela, mas porque era doloroso admitir que todo o esforço de anos havia sido jogado no lixo. Mas eu sabia que não podia continuar vivendo ao lado de alguém que havia me traído com tamanha frieza. Quanto ao peão, nunca mais ouvi falar dele. Soube apenas que foi trabalhar em outra fazenda da região, mas isso pouco me importava. Para mim, ele se tornou apenas uma sombra, alguém que fez parte de um capítulo vergonhoso da minha história. Aos poucos fui tentando me reerguer. Não foi rápido. Houve dias em que chorei sozinho, noites em que não consegui dormir, manhãs em que o peso no peito parecia insuportável. Mas a vida no campo não dá espaço para a fraqueza prolongada. O gado precisa ser alimentado, a terra precisa ser cuidada, o trabalho não espera a dor passar. Foi esse mesmo trabalho que me ajudou a seguir em frente. Com o tempo, percebi que a traição, por mais dolorosa que fosse, não poderia me definir. Eu não era apenas um homem traído. Eu era alguém que ainda tinha uma vida inteira pela frente. Alguém que precisava se levantar todos os dias para honrar seu próprio esforço. Aprendi a ser mais cauteloso, a não entregar confiança de olhos fechados. Aprendi também que às vezes o coração pode ser cruel e que o amor, quando não é verdadeiro, pode se transformar em uma arma contra nós mesmos. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais a mesma raiva. O que fica é uma mistura de tristeza e aprendizado. Tristeza por ter perdido anos ao lado de alguém que não soube valorizar o que eu oferecia. Aprendizado porque entendi que a vida é feita de escolhas e que nem sempre as pessoas escolherão nos respeitar. Segui em frente sozinho, mas de cabeça erguida. Não sei se algum dia voltarei a acreditar no amor com a mesma intensidade, mas sei que não posso me prender ao passado. O campo continua sendo meu lar, minha fonte de sustento e, de certa forma, minha terapia. E, apesar de tudo, sigo acreditando que dias melhores virão. No fim, a maior lição que ficou é que ninguém merece viver preso a uma mentira. Por mais doloroso que seja, às vezes é melhor enfrentar a verdade e seguir em frente do que continuar em uma vida de engano. Eu perdi uma esposa e um funcionário, mas recuperei a mim mesmo. E isso hoje é o que mais importa.